A paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast EBD em Síntese. Hoje estaremos aqui na lição de número 5, tem por título Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. O texto bíblico que vai embasar a nossa lição está no livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 20, que diz: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. A lição de hoje vai falar de um assunto muito importante, de um personagem bastante importante também, que a gente pode aprender bastante com ele. E comigo está o nosso irmão Reinaldinho. A paz do Senhor, Reinaldinho, mais uma vez. A paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor, irmãos aí que estão ligados, assistindo aqui o podcast EBD em Síntese. Muito bem. Então, hoje estamos aqui num grupo mais resumido. Nosso irmão Milka não pôde gravar conosco hoje, mas vamos seguindo a nossa série de lições sobre vários personagens da Bíblia, onde nós estamos aqui aprendendo os pontos positivos e negativos e cada um deles seguindo para, assim, copiarmos os bons exemplos e também aprendermos com os maus exemplos para não repeti-los. E desta feita é um personagem bastante, aí diria até controverso, Sansão, que foi um grande juiz e ao mesmo tempo também que tomou uma série de decisões equivocadas em sua vida. Reinaldinho, eu queria que você desse sua palavra inicial a respeito desse personagem tão icônico da Bíblia, do Antigo Testamento, que certamente aí é bastante conhecido de muita gente. É verdade. Bom, Sansão, primeiro a gente abre aqui a lição, né? E nós somos saudados com um versículo triste, Juízes 16, 20. É triste porque talvez muitos alunos nossos, ou então muitos irmãos, amigos nossos, estejam talvez como Sansão, né? Então, essa lição é muito proveitosa porque nos dá um alerta muito grande de que muitas vezes nós podemos pensar que estamos com o Espírito, que estamos com o Espírito Santo, que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não estamos, né? Isso é um alerta, José, para a teologia do abre aspas, paz no coração, fecha aspas. O livro dos Juízes várias vezes vai dizer que naquele tempo não havia rei em Israel e as pessoas faziam aquilo que era bom aos seus olhos. Ora, o que é bom aos seus olhos se não paz no coração? Muitas vezes essa paz no coração ela é um engodo das nossas próprias concupiscências que tentam nos enganar. Interessante a história de Sansão. Ela começa quando ele vai um dos erros, né, que ele comete. Claro que você na sua aula vai ler a história de Sansão, mas um dos erros que ele comete, ele casa com uma mulher filisteia, né? E ele fala exatamente assim: ela agrada aos meus olhos. A partir desse momento, Sansão começa a ter a sua cegueira espiritual. A partir desse momento, ele deixa ser engodado pelas suas próprias nossa, é difícil essa palavra aí, concupiscências, né? E aí começa a sua grande ladeira espiritual, ladeira abaixo. É verdade. Esse personagem, eu diria que tinha tudo para ter uma vida muito próspera, muito satisfatória, entrar para os livros da história bem melhor do que entrou. Mas, infelizmente, e aqui o professor, você que está nos assistindo, já pode anotar como um ponto importante de aplicação da sua aula sobre Sansão, que foram as escolhas que Sansão fez na sua vida e que levaram a consequências graves, né? Então, é um ponto aí que a gente pode observar bem. E na lição, a gente começa falando sobre quem é esse personagem, né? Sansão era um israelita da tribo de Dan. E é interessante porque quando Jacó ele dá a bênção aos seus filhos, né? Quando ele estava próximo da morte, ele disse que Dan julgaria o seu povo. E um dos juízes de Israel foi Sansão, que era da tribo de Dan. Então, poderíamos aqui dizer que foi uma profecia de Jacó que se cumpriu na vida de Sansão. E esse personagem, né, ele tem um anúncio de um nascimento
de uma forma bastante especial, né? Através da mensagem de um anjo. Eu sempre gosto até de dizer que Deus gosta muito de dar filho a estéreis, né? Quantas estéreis nós não vemos no Antigo Testamento, até no Novo Testamento, como Isabel, e Deus foi e abençoou com um filho, né? Com filhos. E assim, Reinaldinho, a gente vê o início de uma história desse personagem que Deus fez várias promessas aos seus pais, não é mesmo? É verdade. O nascimento, eu gosto muito de comparar. Eu lembro que nós tivemos uma lição só sobre o período do juízo, não foi? Uma lição do juvenis. E eu gostava muito de comparar a Sansão com Samuel, né? Porque você tem duas mulheres estéreis, né? Mas o milagre de Ana foi um milagre que ela recebeu das mãos de um sacerdote, que era um sacerdote que naquele momento estava vivendo uma vida distante de Deus, mas mesmo assim Deus a abençoa e Samuel se torna um grande homem de Deus, um homem que Deus usou para abençoar muito o povo de Israel e para unificar também o povo de Israel, embora a contragosto da vontade de Deus, mas sim foi um instrumento de Deus. Mas quando nós vemos a vida de Sansão, vemos que a sua mãe era estéril, contudo, o milagre na vida dela foi um milagre estrondoso. Veja que aqui nós vamos ver que o anjo do Senhor que vai falar com ela está com A maiúsculo, o anjo do Senhor. E logo após nós vemos ela falando no versículo, vemos Manoá, né? Falando a sua mulher, dizendo, certamente morreremos. Versículo 22. Porquanto temos visto Deus. Meus irmãos, primeira coisa, aqui nós vemos uma clara referência a Jesus Cristo atuando no Velho Testamento, porque como nós sabemos, o anjo do Senhor faz referência a Jesus Cristo, o anjo com A maiúsculo, né, de Deus. Então esse é o primeiro ponto muito interessante dessa passagem. Realmente era o próprio Deus que se fez carne, que se manifestou ali e que futuramente se fez carne e que habitou entre nós. E o segundo ponto que nós podemos vislumbrar aqui é que foi um começo grande. Ora, o próprio Filho de Deus, o anjo do Senhor, se manifesta aquele casal e mostra que deles haveria de nascer um menino que começaria a libertar o povo de Israel. Isso é uma coisa muito grande. Contudo, né, talvez fosse melhor um começo pequeno, não é? Na vida dele. Mas assim aprove a Deus fazer. Porque, na verdade, José, Deus faz essas coisas porque lá no final nós não temos como nos excusar da nossa culpa. Não teríamos como dizer, por exemplo, que Sansão teve um fim trágico ou então um fim quase shakespeariano, né? Ele ali, a gente sabe que ele derruba as colunas daquele templo, a casa cai e mata de todos aqueles ao redor dele, e ele próprio, talvez se ele tivesse um começo de vida mais como o próprio Jesus, que nasceu pobre, numa estalagem, não é? Talvez nós pudéssemos falar, mas foi porque Deus tratou ele mal, mas não. Deus, desde o começo, pois ele nunca foi injustiçado. Aliás, ele era um privilegiado. Sansão, desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe, ele foi cercado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente observa que, em todo o tempo, o Espírito do Senhor é mencionado na história de Sansão como guia para suas ações. Verdade. E essa história, né, é muito importante o pano de fundo, porque o aluno ele vai se situar aí na época dos juízes, em que Deus ele levantava povos estrangeiros, inimigos de Israel, como instrumentos de castigo do povo de Israel, né? O livro de Juízes, no capítulo 2, ele diz que os israelitas, ele conta um ciclo, né, que acontecia na época dos juízes, que é que o povo, Deus levantava juízes, esses juízes libertavam o povo servia a Deus.
O juiz morria, o povo voltava a pecar, e aí Deus levantava uma nação estrangeira para castigar o povo, até que o povo novamente clamasse a Deus e Deus levantasse um juiz. Então, foi formando meio que um ciclo vicioso, né, no meio do povo de Israel. O povo fazia o que parecia bem aos seus olhos, não existia ali alguém que comandasse a nação. Então, Sansão, a promessa do seu nascimento, ela ocorre justamente nessa situação de Israel, uma situação que o povo está pecando, que Deus levantou uma nação pagã, estrangeira, para castigar o povo, e agora Deus promete a um casal que o seu filho iria ser um libertador daquele povo. Então, o nascimento de Sansão é um nascimento cercado de expectativas, porque Deus levantaria aquele menino, se tornaria um homem que iria libertar o seu povo da servidão de um povo estrangeiro. Então, veja, diria até, a responsabilidade que Sansão tinha quando ele nasce e cresce, que ele certamente ouviu de seus pais: olha, o anjo nos apareceu, a sua mãe não podia dar à luz a um filho, e disse que você vai ser o libertador do nosso povo, das mãos desse povo adversário. E então Sansão, ele recebe essa responsabilidade de Deus, e no meio dessa responsabilidade há um voto que Deus, há um pacto que Deus faz com os pais de Sansão, que aquele menino seria um nazireu, ele seria consagrado a Deus, e isso implicava em responsabilidades que Sansão deveria atendê-las, né? Que ele deveria cumpri-las, para que Deus nele pudesse realizar as obras que havia prometido a seus pais. É verdade. O povo de Israel vivia há 40 anos, né, na servidão dos filisteus. E aí Deus levanta, né? Deus escolhe, desde o ventre da sua mãe, escolhe Sansão. Os filisteus, provavelmente, eles eram povos, José, que vieram lá de Creta, né? A gente sabe isso porque lá em Jeremias 47, em Amós 9, a gente vai ver uma cidade chamada Cafitur, que a tradução mais correta seria Creta, né? Então, provavelmente, entre o ano 1200 e 1100, se não me engano, antes de Cristo, uma horda de filisteus, né, se instalou ali na costa do sul de Canaã. E era um povo terrível, era um povo que tinha tradições terríveis, costumes terríveis, né, deuses terríveis. E, como se não bastasse, era um povo que tinha uma tecnologia que Israel não tinha naquela época, que era o ferro. As espadas do povo de Deus eram feitas de cobre, de bronze. Então, quando elas se chocavam com as espadas dos filisteus, elas quebravam. E Sansão era o trunfo. Ele era a arma secreta do povo de Israel, né? E vemos ali o potencial daquele jovem, daquele homem. E temos aqui uma grande questão que se desenlaça durante esse período, que é a questão de que Sansão era um homem com promessa de Deus. Sansão era um homem que tinha promessa de Deus, ele tinha uma promessa de Deus para se cumprir na vida dele. E hoje, José, nós temos a teologia do propósito, né? Tudo hoje que a gente vê é o propósito. É o propósito. Olha, queridos, nós já comentamos isso, talvez em outra aula, talvez até mesmo pessoalmente nós conversamos, mas que nem tudo é propósito, sabe? Nem toda a nossa teologia pode se basear nos propósitos, em promessas. Na verdade, nossa teologia deve se basear não nas bênçãos, nas promessas de Deus, mas no próprio Deus, no seu caráter, na sua natureza. Então, meus queridos, às vezes nós vemos muito isso de propósito. Qual é o seu propósito? Qual a sua, né? Mas, na verdade, queridos, nós temos que viver como pessoas sem propósito. Como pessoas que não têm para onde ir, senão apenas para Jesus. Nosso propósito, na verdade, é agradar a Deus. Não importa onde Ele nos coloque, não importa onde nós estejamos. Temos que cumprir o propósito de Deus. Eu até aceito, José, que se diga
o propósito. Agora, desde que se acrescente de Deus após ele. Sem isso, não faz sentido. Muitos homens na história da humanidade se levantaram com muitos propósitos, mas muitas dessas missões humanas eram, na verdade, frutos de uma imaginação maligna, frutos de uma imaginação pecaminosa. Na vida de Sansão, nós vamos ver que ele tinha uma promessa de Deus. E com certeza, ele ele se acomodou. A verdade é que ele banalizou a presença do Espírito do Senhor. Não adianta você ter um grande chamado, uma grande vocação, mas você não está sensível à voz do Espírito de Deus. Não adianta você ter uma grande comissão, receber uma grande vocação, uma missão, um propósito de Deus, mas você não tem um coração segundo o Deus do propósito. Não é? É isso. Eu vejo na vida de Sansão um proto-evangelho desse propósito, né? Uma ideia de que, e talvez até uma ideia de determinismo, José. Veja só, porque Deus me falou, vai se cumprir. Porque Deus me disse, dentro que eu faço. Nós vemos aqui... Pois é. Do meu jeito, mas vai se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Não desiste não, e tem a fé de Abraão ainda mais. Abraão era um homem que não tinha propósito. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Querido, fé, quem tem fé não costuma criar raízes. Costuma andar livre, costuma a não ter o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem onde pousar, porque sempre está à disposição do Espírito do Senhor. Verdade. E somos peregrinos e forasteiros, né? Não temos estadia aqui permanente, estamos aqui apenas de passagem. E essa vida de um propósito de Deus que Sansão recebeu, ela começa de uma forma assim, extraordinária, né? Se você for pensar de uma ótica humana, o que Sansão fez é algo que a gente só vê nos filmes de super-heróis. A força que Sansão se notabilizou, que as pessoas viam nele, era algo extraordinário. A gente vê Sansão, por exemplo, despedaçar um leão. Que homem que tem uma força que Sansão tinha para fazer algo semelhante a isso. É uma verdadeira, uma coisa extraordinária, né? Extraordinária, não era nada ordinário, era nada comum. Sobrenatural também, era sobrenatural. Acima da natureza. Isso, acima da natureza. Matar 30 homens de uma só vez. E não tinha revólver, não tinha bomba, não, era na mão, no braço. Então, era alguém que recebeu essa missão, esse propósito de Deus, de viver essa realidade, de viver uma vida de comunhão com Deus, e por isso também era um nazireu, deveria se abster de bebida forte, de vinho, não poderia cortar o seu cabelo, né? E tinha outras coisas para se cumprir, por exemplo, não se aproximar de algum animal morto. Então, ele recebeu uma missão na sua vida e que ele começa a desenvolver esse chamado de Deus de uma forma muito grande. Mas aí a gente tem que lembrar que não é só o começo, né? Não importa tanto como você começa, mas como você vai terminar essa jornada. Sansão começou bem, mas no meio do caminho, as escolhas que ele foi fazendo vão culminar, né? Culminaram no fim trágico, diria até, de sua vida, né? São algumas coisas que a gente tem que observar na vida desse personagem. Eu vejo aquela passagem em que ele mata os filisteus com a queixada de jumento. Eu vejo José ali. 1000 homens. Oi? Ele feriu 1000 homens. Sim, 1000 homens, é verdade. Olha aí, 1000. Eu vejo isso como uma prova
de que é possível você realizar um grande milagre, Deus utilizar você como instrumento para o grande milagre, mas mesmo assim você está na sua mão o objeto da sua desobediência. Ele não poderia pegar em animal morto, ele pega um osso de um animal morto e o usa como uma arma. Essa é a prova de que, primeiro, Deus é muito misericordioso conosco. Deus tem muita paciência comigo. Porque todo dia eu peco, todo dia eu ando errado, mas no final do dia a sua misericórdia se renova. Quando eu me arrependo de verdade, ele tem comigo piedade, ele tem comigo compaixão, e o sangue de Jesus me perdoa do meu pecado. Então, na vida de Sansão, nós vemos a graça de Deus de uma forma assim, a graça e a misericórdia de Deus manifesta na vida dele de uma forma extraordinária, porque no momento que ele descumprisse uma daquelas coisas, seria suficiente para mim. Veja, se eu faço com o José um contrato e José infringe alguma cláusula desse contrato, todo o contrato pode ser de alguma forma desfeito. Eu posso não cumprir a minha parte do contrato. Já que você não cumpriu a sua, eu não cumpro a minha. Deus pode todo o tempo chegar para mim, para você, meus irmãos, e dizer, olha, você não cumpre a sua parte, eu não vou cumprir a minha. Olha como se isso fosse verdade, seria ter, mas Deus é misericordioso. Sansão, ele vai a todo tempo pecando, desobedecendo a Deus, e no final, ele fica por alguns fios de cabelo, ou seja, estava no fio da navalha, né? Ele estava ali numa situação tênue, ali para perder tudo. Isso, eu acho, José, que essa coisa do cabelo, sabe? Porque, olha, pense numa coisa frágil, é o cabelo. E você vê que a mão de Deus estava ali protegendo ele, porque numa batalha, se alguém passasse uma espada nele aqui e cortasse o cabelo dele, sei lá, alguma coisa, ele provavelmente perderia sua força. Como é que é isso? A gente fica meio assim, sem entender por que Deus não... Deus deu aquelas cláusulas e ele vai descumprindo uma a uma e Deus não tira logo dele. Meus irmãos, Deus é misericordioso e muito paciente, ele é longânimo, né? Então, quando a gente vê naquele momento derradeiro, lá em Juízes 16:20, ali a paciência de Deus ela se esgotou. Ou seja, a paciência de Deus estava por alguns fios de se romper. E então se rompeu. E em nenhum momento a gente pode dizer, José, que a culpa daquilo foi de Deus. Eu acho interessante, eu deixei aqui aberto na minha Bíblia, o apóstolo Tiago, ele vai nos falar, Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer, ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Em nenhum momento Sansão esteve, como eu posso dizer, inocente. Ele sabia o que estava fazendo, sabia da promessa que ele tinha na sua vida. Em verdade. E um ponto importante que a lição ela traz é justamente sobre isso, é que a performance não é tudo. Sansão estava lá vencendo, matando os adversários, destruindo animais, arrancando portões da cidade, e alguém poderia até dizer, rapaz, Sansão está famoso, os vídeos deles aí na internet tem milhares de visualizações, tá aí o vídeo de Sansão arrancando portão lá, menino bateu recorde no Instagram, no Twitter, lá, o que ele postou lá, tá bombando. Mas isso não é tudo. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus falando no Sermão do Monte, quando ele disse que naquele dia, né, muitos me dirão, né, em teu nome profetizei, expulsei demônios, e o Senhor vai dizer, não vos conheço.
porque performance não é tudo, né? Alguém pode dizer, eu faço, eu vou ali e Deus faz. Deus faz porque ele é misericordioso, porque ele usa quem ele quer. Ele usou até uma jumenta para fazer o plano dele, para dizer ao profeta. Ele usou o rei Ciro. Ele usou Nabucodonosor. Então, Deus, ele faz Ele independente. me usa todos nós, né? Exato. Então, nós não podemos cair nessa cilada, nessa tentação de achar, porque algo está acontecendo, é porque Deus está aprovando a minha conduta. Isso é muito perigoso. Não é só o resultado, mas como está sendo feito, quem está sendo fazendo, qual é o caráter dessa pessoa, quais são os frutos que estão sendo aí apresentados. Quantas pessoas nós vimos aí que estavam até no auge da fama e muita gente admirava e tal, e quando a gente olha, pessoas já estavam aí vivendo em pecado e aquela coisa toda. Ah, mas eu estava no auge da fama. Mas a performance não é tudo. Sansão tinha uma performance incrível, imbatível, mas ao longo de sua vida ele foi quebrando princípios que culminaram na sua derrocada. Quem quebra princípios, quem quebra os paradigmas que Deus estabeleceu, termina colocando os seus sonhos numa reta de destruição. Quando nós construímos uma carreira, eu vou chamar aqui de carreira espiritual, quando nós construímos alicerces espirituais baseados nos princípios de Deus, na sua palavra, nos ensinos dos apóstolos, no caráter de Deus na nossa vida, nós construímos um muro. Essa é a verdade. É tanto nossa fundação como nosso muro. É tanto o que nos mantém de pé, como também o que nos protege dos dados inflamados do inimigo. Por muitas vezes nós pensamos, né, que estamos seguros. Sansão provavelmente pensava que tinha um bom alicerce, pensava que a promessa de Deus na vida dele era suficiente, e eu acho até, José, que ele, durante a sua vida, ele foi lá, olha, eu peguei aqui nesse leão, não teve nada, eu continuei forte. Fiz isso aqui, deitei com uma prostituta, continuo ainda, tem algo errado aqui. Acho que não é bem assim. Eu acho que eu tenho uma liberdade, algo, né, para eu tenho uma liberdade dentro da promessa de Deus. Olha, Deus, ele sempre, quando fala com a gente, ele sempre propõe algo condicional. Deus nunca vai fazer, Deus nunca vai firmar uma aliança sem não propor uma contrapartida. Não é verdade? Nem mesmo o seu filho esteve longe disso. Jesus poderia ter nos salvo assim. Mas não, era necessário que ele pagasse o preço por nossos pecados. Então, Sansão tinha, vamos chamar aqui de preço a ser pago na vida dele. Contudo, ele meio que, como nós falamos aqui no começo, ele banalizou, né, tanto a presença do Espírito Santo, mas também banalizou a sua promessa, ele banalizou a sua vida espiritual, vamos dizer assim. E hoje, José, você tinha me falado alguns dias, acho que a gente estava conversando alguns dias atrás sobre algumas igrejas, né, hoje em dia, que são lotadas, né? Tem uma performance muito alta, realmente, os dízimos são muito altos. Sempre cultos lotados, tem que fazer 5 cultos por noite para poder conseguir atender o público, né? Mas a alta performance não é tudo. Veja, tem algumas igrejas dos Estados Unidos, lá tem as megas igrejas, né? E aí teve um caso recente de teve um bafafá, vamos dizer assim, né? Teve uma polêmica lá. E o pastor que caiu, que infelizmente caiu, né? Ele era amado, porque era um pastor moderno, um pastor que banalizou a presença de Deus, porque não era, eu via os testemunhos das pessoas que iam para essa igreja e eles diziam, eu gosto daqui,
porque aqui eu não preciso mudar. Eu não preciso mudar nada. Então, essas pessoas iam para lá e não mudavam. Era um centro de shows, né? Não era uma igreja. E aí, esse pastor, quando ele cai, quando ele peca, infelizmente peca, ele passa não a ser famoso porque era um pastor pop, mas passa a ser famoso porque é um pastor odiado. Os filhos de Deus, quando eles caem, sempre há uma mão para levantar. Nós vemos o exemplo de Miriam na lição de número 3. Ela caiu, ela pecou, ela atentou, né? Ela criou uma rebelião ali contra o Moisés. Contudo, quando Deus a coloca de castigo 7 dias fora do arraial, o povo espera. O povo fica com ela. Não sai enquanto ela não sai. Mas Sansão é diferente. Não tinha ninguém para dar a mão para ele. Ele se cercou de pessoas que não iriam ajudá-lo. E é aquela coisa, né? A gente colhe o que nós plantamos. E Sansão, ele plantou ao longo da vida algumas coisas que foram cruciais para o resultado. E aí uma dessas coisas foi um passo que Sansão deu rumo ao abismo, e foi justamente ele se relacionar com a personagem também bastante conhecida da Dalila. E aí Sansão ele começa a ceder, né, os seus princípios e começa ele vai ouvindo as propostas de Dalila. E a gente vê aqui, por exemplo, um paralelo entre Sansão e José, porque José, alguém pensa até que José foi tentado apenas uma vez, mas o texto é bem claro dizer que a cada dia aquela mulher de Potifar, ela ia tentando José até o dia que eles ficaram a sós em casa, e ao fato que culminou com a prisão de José. E no caso de Sansão, ele faz o contrário. Em vez de fazer como José, que fugiu e disse como eu pecaria contra o meu Senhor, né? Sansão ele vai ceder para não ficar desagradável, né? Não, eu vou deixar aqui minha esposa e tal, vou revelar aqui qual é o plano, por que eu não posso, qual é o meu segredo. E isso foi o fim realmente de Sansão, porque a partir do momento que ele revela a Dalila, que já era uma mulher que provavelmente, né, a gente não tem uma certeza, mas provavelmente não era uma israelita, foi alguém que foi pago pelos filisteus, aí a vida do homem entrou numa derrocada tremenda. É verdade. Eu estava aqui dando uma olhada e eu me lembrei muito daquele salmo que nos diz que um abismo chama outro abismo. 42. Um abismo chama outro abismo. Quando nós pecamos, isso parece muito basilar, muito fundamental, mas é uma verdade. Parece muita coisa que a gente aprende no DEPIM, mas é uma verdade muito profunda. Deus, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Tem um livro que é Atrevi-me a chamar-lhe de pai. Uma história ela é muçulmana, era hindu, faz muito tempo que eu li. Um livro fininho. E ela conta, era uma senhora hindu, que ela se converte ao cristianismo. E ela fala que ela sentia, quando ela era grossa com as pessoas, ela sentia o Espírito de Deus se afastando dela. Né? E voltamos àquele ponto da banalização da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Sansão já estava insensível à presença de Deus. Para ele, a presença de Deus era a sua força física, né? Era o que ele podia realizar com as próprias mãos, era o que ele podia enxergar. O comentarista, ele coloca aqui, ele bota: a cegueira de Sansão começou antes dos filisteus furarem os seus olhos. Muito antes de Dalila ter cortado os seus cabelos, muito antes dele ter
tocar de animais mortos. Sansão fez alguns banquetes, então provavelmente ele bebeu vinho nesses banquetes. Então, a ideia aqui, meus amados irmãos, é que essa insensibilidade talvez seja até uma artimanha de Satanás. Eu lembro que naquele livro, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, ele vai dizer assim que são dois diabos, né, conversando. Eles falam: olha, não comece com uma guerra, não. Você tem que ser sutil. Faça com que ele odeie o mastigado da mãe. Né? Olha, queridos queridos professores, aqui eu me dirijo aos professores. Talvez você tenha algum aluno que esteja passando pelo que Sansão passou, mas, claro, de forma menor. O que é um jovem ou uma jovem cristã chegar na faculdade, chegar numa escola e se encontrar com a Dalila, ou com o Dalilo, vamos dizer assim, né? Nós precisamos incutir nos nossos jovens esse alerta espiritual. Liga o alerta espiritual, liga a chave espiritual, toma um choque espiritual, porque você precisa entender que as coisas que estão no mundo material, na verdade, são só sombra de um mundo espiritual, né? Aquela proposta indecente, aquela amizade indecente, na verdade, ela pode ser um caminho de perdição para a sua vida. Mas, na verdade, a gente precisa ligar essa chave espiritual para que nós consigamos resistir, né? Resistir a essas ciladas do... E aqui a importância, por exemplo, eu lembro do texto da ceia, quando o apóstolo São Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse exame, essa autoanálise, ela deve fazer parte da nossa vida, porque a gente, se não fizer isso, corre o risco de cometer o mesmo erro que Sansão, de achar que se tornou algo tão mecânico que, assim, ele não enxerga, ele não consegue perceber que as coisas já não eram mais, já não são mais, já não é mais como antes. A coisa já mudou. E ele continuou fazendo as mesmas coisas e não, tá tranquilo, tá tudo bem aqui. E quando ele não nota, né, ele não percebe, quando ele revela a Dalila que o segredo da sua força, né, era no cabelo, da aliança, do voto que havia ali, e ele revela, e o texto da lição é muito claro, né? Quando Dalila, ela diz: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele desperta do sono e diz: mais uma vez eu vou fazer a mesma coisa. Isso aí já para mim já é filme velho, é coisa batida já. Vamos levantar aqui e vou derrubar esses camaradas aqui. E o texto é muito duro, né? Diria até assim, a dizer assim: porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso é algo muito sério. É a importância... Parece muito com o que nós lemos lá em 1 Samuel, né? Que o Senhor rejeitou a Saul. Algo semelhante. Ele fazendo ali, e Samuel diz, né? Olha, e Deus diz a Samuel, né? O que você está esperando? Eu já rejeitei. Já passou da hora já. E aqui com Sansão, né? Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Por isso, essa importância de nós, como professores, como alunos, como cristãos, sempre estarmos fazendo uma autoanálise. Será que Deus está... Eu estou vivendo ainda uma vida de comunhão com Deus? Será que os meus princípios ainda permanecem? Como jovem, eu vou entrar na universidade, vou fazer um curso, será que eu estou vendendo os meus princípios e achando que tá tudo bem, eu estou cantando na igreja, estou pregando, está acontecendo aí maravilhas. Mas e Deus? Será que Ele ainda está conosco? Será que o Seu Espírito está habitando em nós ainda? Ou será que Ele já se retirou e a gente está achando ainda que tem alguma coisa em nós? E a vida de Sansão, ela é um exemplo que nós precisamos levar para que nós não cometamos o mesmo erro dele. E Deus nos guarde de fazer a oração de Sansão quando estava entre as colunas ali no templo dos filisteus. Morra eu. É uma oração difícil, hein? É complicado. Nós vemos a lição fala de rastro de uma queda, né? Ou seja, essa queda ela não é de uma hora para outra, é uma coisa que vai acontecendo
vai descascando. É igual quando você descasca uma parede, vai descascando, você vai chegar no cimento, vai chegar numa fiação, em algo importante para aquela casa, num encanamento. Então, a gente vai ver na vida de Sansão essa coisa de esquecer, de vigiar, de fazer essa autoanálise que nós temos que fazer todos os dias. Na verdade, eu vejo também, a gente vai observar na vida de Sansão a questão a lição aborda no seu ponto 4. Você já comentou conosco aqui, José, quem tem promessa de Deus não morre. Isso é muito comum, né? Tem um hino muito famoso aí cantado nas igrejas afora que vai dizer que não morre, não morre. Mas, na verdade, morre. Morre nem que seja para cumprir a promessa, mas morre. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 39, daqueles que morreram sem ver a promessa. Ora, vocês podem também citar, a gente pode citar, o povo daquela geração do deserto, que morreu sem ver a terra prometida, dos quais só entraram na terra Josué e Caleb, não é? Então, o texto diz que eles só viram de longe, né, as promessas, Abraão e outros patriarcas, né? O texto diz que eles só viram de longe, não alcançaram a promessa, não conseguiram alcançar. E eles nem se prendiam a essas coisas, né? O texto diz que eles viviam como forasteiros, como peregrinos, vivendo em terra pessoas sem alheia, propósito, né? De alguma... Não tinha habitação permanente, né? Viviam em tendas e migrando, porque eles não tinham ali um propósito de ficar naquele lugar. Eles sabiam que eram passageiros ali. Talvez o hino que nós devêssemos cantar seja do irmão Zé de Paula, que fala assim, que é o hino que fala que eu semeei a semente na primavera, com lágrimas, com dor, mas o que semeia, também como o que ceifa, terão ricas bênçãos da mão do Senhor. Mas ele fala assim, ele diz que o que semeia, às vezes, não ceifa. Quem ceifa é o outro. Mas os dois terão ricas bênçãos da mão do Senhor. Tanto quem ceifa como quem semeou tem uma vida de paz, tem uma vida na segurança do Altíssimo, debaixo das suas asas. E se semear, né, essas coisas que nós vemos, ele parte aqui no tópico 4 da lição, que é justamente, faz parte do título, que é a livre escolha de Sansão. Sansão ele tinha a liberdade, né, a volição, a escolha de fazer o que ele fez. Ele não era um robô que Deus programou para ele fazer assim, você vai fazer dessa forma e não tem como escolher outra coisa. Nós vemos aqui na vida de Sansão alguém que teve escolha, né? Deus deu a missão para ele, mas ele escolheu isso que ele fez. E isso levou a consequências, né? E como outros personagens bíblicos, por exemplo, Jesus chamou Judas para ser um dos 12, mas Judas escolheu traí-lo e aconteceu também, depois que traí-lo, se matar. Então, foi uma escolha, é uma livre escolha que os seres humanos têm, porque é importante nós lembrarmos isso ao nosso aluno, que nós acreditamos assim, nós não acreditamos que Deus predestinou alguém, você para ser salvo, eu para ser condenado. E não, Deus predestinou a igreja para a salvação, né? Nós cremos na escolha, nós cremos na depravação total, mas cremos ainda que o homem ele tem essa capacidade de responder à oferta da graça, né? Deus ele lança a oferta. A iniciativa é de Deus de salvar o homem, mas o homem pode dizer, eu não quero. E Sansão, ele escolheu fazer isso. Ele escolheu essa vida. E isso gerou ao fim que ele levou. Mas faz parte do livre-arbítrio
que Deus entregou aos homens, né? Deus não criou a gente como robôs que vão fazer só isso. O livre-arbítrio, eu dei uma estudada, dei uma analisada melhor, e eu vi que ele tem basicamente 3 leis que nós arminianos, né, acreditamos. É que a primeira lei é a lei da liberdade. Deus nos dá liberdade objetiva. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Eu posso aqui sentar, tomar uma água, deitar no meu quarto, e nós temos essa liberdade humana de fazer as coisas do cotidiano. E a segunda lei, que eu acho que essa é a mais bonita, é a lei do não amor. Como assim não amor? Olha, essa coisa de ser robô é muito interessante, porque Deus nos faz livres, certo? Inclusive livre para não amá-lo. Somos livres para não amar aquele que nos amou primeiro. Então, essa lei do não amor é necessária por quê? Porque se nós fôssemos obrigados a amar, não haveria amor. José, amor é uma escolha. Pois é, José casou há pouco tempo, né, José? E José, ele tem a escolha de não amar, mas ele escolheu amar. E essa a possibilidade de não poder amar torna o amor de José legítimo. Torna o amor entre o homem e a mulher legítimo. A chance de você não amar a pessoa, porque se você fosse obrigado a amar, ou então tivesse interesse em amar aquela pessoa, ou então amasse aquela pessoa para receber algo em troca, ou então, não sei, não seria amor. Seria outra coisa, seria interesse ou qualquer outra coisa, mas não era amor. Dalila não amava Sansão. Em nenhum momento ela amou Sansão. Ela via em Sansão um valor financeiro. Ela via em Sansão uma escala de vida. As pessoas do mundo hoje querem casar, querem se juntar, querem namorar para crescer na vida, querem namorar para ganhar status, querem casar para ganhar status. Quando não, colecionam casamentos. Quanto mais casamento é mais famoso. Mas, na verdade, o que nós temos que conservar desse livre-arbítrio é o verdadeiro amor. O amor que não tem causa. O amor que ama sem causa, sem nenhum proveito. A terceira lei é a lei da semeadura. E essa resume todo o livre-arbítrio. Você é livre, você pode não me amar, mas você vai colher o que você planta. Você vai colher tudo que você plantou. Sansão colheu o que ele plantou. Já falamos aqui que ele ficou sem ninguém, sem nenhum amigo. E realmente é assim, as pessoas que são famosas por serem famosas, mas não são conhecidas pelo amor de Deus na sua vida, terminam as suas vidas sem nenhum amigo de verdade. Mas é nesse momento que, mesmo na noite mais escura, no momento mais terrível da sua vida, escuro literalmente, porque Sansão teve os seus olhos vazados pelos soldados filisteus. A última coisa que Sansão viu foi uma adaga, foi uma espada entrando no seu olho. Mas é naquele momento que os olhos de Sansão começam a se abrir. Sansão, algumas pessoas podem falar que o calcanhar de Aquiles de Sansão eram os seus cabelos. O seu ponto fraco eram os seus cabelos, não. Eram os seus olhos. A primeira vez que Sansão toma uma atitude errada, ele vai dizer assim: eu quero essa mulher para mim, porque ela é bonita aos meus olhos. E ele peca pelos olhos. E hoje nós vivemos, José, numa sociedade que peca pelos olhos. Peca pelo que vê. Peca pelo que escuta. Uma sociedade que está pecando, que está perecendo pelo que vê. Porque se esqueceram que existem consequências, existe a lei da semeadura. Mas mesmo assim, quando nós pecamos, quando estamos no fundo do poço, o Senhor ainda nos escuta. Ainda é misericordioso para nos escutar. E a misericórdia de Deus na vida de Sansão, ela foi realizada, né, no ato final de sua vida, quando ele diz, né, eu peço-te que lembres de mim e esforça-me agora só desta vez. Sansão percebeu que as coisas já não eram mais como antes.
Porque Sansão, antes, ele fazia assim, não, Deus, agora me dê aí força para matar o leão. Não, ele fazia, era automático, era cheguei, peguei, fiz. Agora não, ele vê que as coisas mudaram, ele disse, Senhor, lembra-te de mim, só desta vez, essa última vez, para que eu me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. E no final ele diz, morra eu com os filisteus. E assim termina a vida deste homem. E aqui é importante a gente lembrar ao nosso aluno, cuidado com o que você está plantando, né? Com as escolhas que você está fazendo. Você é livre para fazer, para tomar suas decisões, suas escolhas, mas você será sempre escravo das suas consequências. Sansão pagou caro pela escolha que ele fez, né? Pelas escolhas que ele fez ao longo do caminho. E terminou dessa forma, ele sendo morto, né? Ele fez um sacrifício, né? Morreu em prol do seu povo para que matasse ali aqueles filisteus. Então, é uma lição e um personagem que a gente poderia falar aqui outras horas desse personagem. Mas certamente você, professor, até a lição dessa dica, a gente estava conversando sobre isso, não é, Reinaldinho? De o professor fazer o aluno lembrar de alguém que está vivendo em situação semelhante, em alguém que necessita realmente, como Sansão, de receber essa iluminação do Espírito Santo, de Deus mostrar a ele ou a ela certas coisas, e aí você, professor, pode orar com seu aluno, pedir para ele lembrar de alguém, que está em situação que também carece das orações, como também Sansão esteve no momento crítico de sua vida. É verdade, com certeza, um dos seus alunos conhece pelo menos 3 pessoas que precisam de oração nesse sentido. Precisam de oração. Eu tenho certeza que o pai e a mãe de Sansão nunca deixaram de orar por Sansão. E no final da vida de Sansão, ele cumpriu a promessa que Deus tinha feito. Ele realmente começou a livrar aquele povo. Mas, infelizmente, ele teve que arcar com um alto custo das suas consequências. Um alto custo. Ele teve que ter os seus olhos furados para começar a ver o mundo espiritual. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. De mim, principalmente, porque eu preciso de Jesus todos os dias. Nós precisamos de Jesus todos os dias, para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Senhor, abra os olhos espirituais da minha vida. Que primeiro essa oração, José, né? Ela venha a mim, que eu abra meus olhos espirituais, que eu todo dia possa me converter e entender que eu não posso deixar que a minha vida chegue ao ponto de estar nas colunas no templo pagão, mas que eu possa abrir meus olhos espirituais no meu quarto, orando com a minha família no culto doméstico, orando na igreja de joelho, cantando no meu conjunto, na minha mocidade, na verdade, e que aí eu possa, assim, orar pelos meus vizinhos, orar pelo meu familiar que está afastado, que não conhece o Evangelho, porque eu sei que a mão do Senhor alcança todos aqueles que se arrependem de verdade. Sansão realmente teve um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento. Podemos citar, só de relance aqui, por exemplo, a história de Jonas. Né? Não há... ele foi comido, né? Ele foi engolido por um grande peixe e foi levado às profundezas, mas ali a mão do Senhor estava lá para ouvir o arrependimento e a oração dele. Naquele tempo, provavelmente teria um banquete, tinha chocarrices ali com a vida de Sansão, chocarrices, blasfêmias contra o nosso Senhor, mas mesmo assim, o Senhor ouviu a oração de um homem verdadeiramente humilhado, e um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Muito bem, graças a Deus por esta rica lição, esse personagem bastante interessante que nós estudamos hoje. Você, professor, aproveite bastante, você também que é aluno, já vai esquentando aí, criando a expectativa para a sua aula de domingo. Nós agradecemos a todos que viram este vídeo, que assistiram essa aula.
Que Deus abençoe vocês e continue conosco no nosso podcast, sempre aqui, toda semana tem vídeos e todas as lições, adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, jovens, adultos, discipulando. Então, não percam, é um material riquíssimo que o nosso departamento, o DENEC, está promovendo para vocês, então não percam. Nós vamos encerrar esta aula, esta gravação, nosso podcast EBD em Síntese, com oração em nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração agradecendo a Deus por esta oportunidade, também apresentando os nossos alunos, todos os professores, aqueles também que estão afastados, que estão necessitando também da graça de Deus sobre sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta tão grande e abençoadora aula que o Senhor nos concedeu, estudarmos um personagem tão importante e que aprendemos bastante com a sua vida, seja com os seus aspectos positivos, como também com os erros de sua vida. Senhor, abençoa também aqueles que estão, assim como Sansão, quebrando princípios, que estão afastados e até nem sentem mais que estão longe de ti. Ilumina a sua vida, abre os seus olhos espirituais para que possam enxergar as suas necessidades. Deus, abençoa a todos que estiverem assistindo este vídeo, abençoa nossos professores e alunos da nossa escola dominical. É isso que nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Obrigado ao Reinaldinho mais uma vez pela companhia. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço. Pai do Senhor. Pai do Senhor.